Fala pessoal, aqui quem fala é o Jack. Bom, cá estamos para poder fazer uma análise dos episódios 7, 8 e 9 de Andor, o terceiro e penúltimo arco da série. E já vamos começar, galera. Que arco foi esse? Com certeza o melhor arco de toda a série. Elevou demais, ainda mais a série, que já era simplesmente sensacional, conseguiu ser mais sensacional ainda, galera. Pra mim, o melhor arco, os melhores episódios estão nesse arco. Conseguiu, pra mim, ser ainda melhor que na Narquina 5. Era perfeito na Narquina 5, esse aqui conseguiu elevar ainda mais. Então, antes de qualquer coisa, eu já vou falar que tá lotado de spoiler. Vou falar tudo que aconteceu, tudo não, né? Vou falar muita coisa que aconteceu nos episódios. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, depois você volta e assiste o vídeo, beleza, galera? Então, já deixa seu like, se inscreva no canal também e vamos lá para a análise de hoje. O episódio 7 ele foi mais de preparação para os episódios 8 e para o episódio 9, principalmente. O episódio 7 foi mostrando um pouquinho mais de Gorman, porque desde os últimos episódios a gente viu o que estava se passando em Gorman, o que o Império estava tentando fazer, que era incitar uma rebelião, né, a rebelião que era bem grande, era bem presente em Gorman, porque o Império fez vários ataques a Gorman, teve o massacre, o primeiro massacre de Gorman feito pelo Tarkin. Então Gorman já era um planeta rebelde, já era um planeta que estava lotado de rebeldes contra o Império. Então, como eles tinham que fazer uma mineração lá, eles tinham que tirar essa população de lá, porque o planeta ia simplesmente ser destruído, galera. A superfície do planeta ia ser totalmente destruída, porque eles estão minerando o núcleo do planeta. Então, para isso, eles precisavam tirar o pessoal de lá e estava tentando ter uma desculpa para fazer todo esse massacre que vai acontecer no episódio 8, que foi o derradeiro, que foi para acabar com o pessoal mesmo. Então, o episódio 7 foi mais para isso, foi mostrando um pouquinho mais do Cassian junto com a Bix lá em Yavin, né? Em Yavin já estava lá um ano depois do último arco, né? Que foi 2 anos, na verdade, depois do arco do Cassian, do primeiro arco lá da segunda temporada, que eles encontraram na Narquina. Narquina não, que eles encontraram em Yavin. Então, Yavin nesse ponto já estava sendo estruturada, ainda não estava totalmente estruturada, não tinha toda uma liderança certa ainda, só que já estava lá, já tinha altas equipes, já tinham muitas naves, e eles já estavam se construindo como uma grande aliança rebelde naquele momento. Então a gente foi ver um pouquinho mais que o Cassian estava com a Bix morando em Yavin 4. Então eu achei muito interessante mostrar um pouquinho mais de Yavin 4 também. Uma coisa que eu achei muito da hora nesse episódio também foram os curandeiros da força, que eu acho que é coisa nova, eu nunca tinha visto nenhuma HQ, nenhum livro, nada sobre isso, que são os curandeiros da força, que é um pessoal meio que cultua a força, né, de outras formas, e eles conseguem curar as pessoas, curar vários ferimentos, ou pode ser coisa psicológica também, provavelmente. Então eles vão lá, tentam curar essas pessoas, e o Cassian acabou até sendo curado mesmo por uma senhora, que essa senhora, muito interessante, ela falou que ia sentir uma coisa que há muito tempo não sentia em ninguém, que ele seria o mensageiro. E a gente sabe, né, pra quem viu Rogue One, o spoiler de Rogue One, pra quem ainda não assistiu, passa aí uns 1 minutinho que você já não vai conseguir pegar esse spoiler, que é basicamente, a gente sabe que o Cassian vai morrer, né, em Rogue One, e ele seria o mensageiro. Que mensageiro seria esse? Dos planos da Estrela da Morte. Ele seria a pessoa, uma das pessoas que entregaria os planos da Estrela da Morte, que ajudaria a vitória da rebelião, a vitória a criação da nova república contra o Império. Então, passando do episódio 7, chegamos no episódio 8, que foi simplesmente, galera, destruidor. Destruidor em todos os sentidos. Destruiu todo mundo que estava assistindo e todo mundo de Gorman também. Deus me perdoe, mas realmente, galera, que episódio sensacional, que episódio forte também, muito forte mesmo, porque vimos que o Cassian estava lá, o Syril também. O Syril, galera, é um personagem muito interessante, porque ele é aquela pessoa meio estranha, meio confusa, querendo ou não, uma pessoa muito confusa, que sempre quer a afirmação de outras pessoas. Então, ele é um personagem muito interessante. A gente viu nesse episódio que foi o estopim do Syril, né, que ele não sabia exatamente o que a Dedra e o Império estavam fazendo lá. Eles estavam mentindo pro Syril para pegar informações dos rebeldes, dos grupos rebeldes, para ele se infiltrar. Só que na verdade o que era para refazer realmente é o que eu já falei aqui. O Império queria destruir o planeta e queria tirar o pessoal de lá, e ele não concordava com isso. Ele achava que isso era errado, até porque ele também conversou com o pessoal, os rebeldes que estavam lá, e ele, querendo ou não, entendeu alguns pontos. Então a gente viu o final do Syril, que foi
mais uma vítima da série aí, galera. Vamos ver quem que vai sobrar, porque olha, tá difícil, galera, tá difícil. Esses últimos 3 episódios eu tô vendo que vai a metade também do elenco que sobrou vai nesses últimos 3 episódios. O Tony Gilroy, né, que é o criador da série, ele adora fazer isso, galera. Ele cria um personagem simplesmente incrível, muito bem escrito e acaba matando no final. Isso por um lado é bom, por um lado é ruim, porque a gente não pode se apegar a personagem nenhum, porque eles morrem. Igual Rogue One, todo mundo morreu, basicamente. Só que a gente viu em Gorman que realmente o Cyril chegou no estopim, chegou até a sufocar quase a Dedra. Eu achei muito... Gente, aquela cena foi muito pesada também. E ele acabou se juntando ao grupo, né? Os grupos de rebeldes lá que estavam protestando pacificamente até o momento. Só que era realmente o que o Império queria fazer. Estava toda hora instigando eles a fazer qualquer movimento de ataque ao Império para eles ir lá e atacar com força total, e foi o que realmente aconteceu. E o Cyril acabou indo também. Uma coisa muito interessante também que eu gostei desse episódio foi a luta entre o Cassian e o Cyril, porque ele viu Cassian, ele já lembrou de tudo e descontou a raiva dele todinha. Só que chegou outro por trás e acabou matando o Cyril, um personagem ótimo mesmo. Ele não era do bem, galera, querendo ou não, né? Ele não era do bem, só que como personagem, ele era um ótimo personagem. A gente viu também a Dedra, né? Depois que ela descobriu que ele morreu, ela ficou aqui quase se sufocando também. Foi muito forte. Esse episódio todo, galera, todo episódio foi muito forte mesmo. Todo o pessoal de Gorman sendo morto pelos droids também. Eu esqueci o nome dos droids, eram os droids de segurança do Império. Da mesma série do K2SO, que chegou nesse episódio também, né, galera? A gente descobriu que um desses droids que atacou Gorman atacou o Cassian também. Eles conseguiram destruir esse droid para depois reprogramar e se transformar no K2SO, que a gente gostou tanto, que apareceu em Rogue One. Os últimos minutos do episódio 8 foram super sufocantes. A gente viu a população lá cantando o hino, todo mundo em uma só voz. Cara, foi muito forte mesmo, ainda mais depois do que aconteceu. O cara do hotel também, ele acabou se matando, né? Porque ele jogou uma bomba, matou os imperiais, mas acabou matando ele junto. Então, que episódio forte. Não é pra poucos, galera, que conseguem assistir isso e sair intactos. Porque, olha, difícil. E o episódio 9, que pra mim foi o meu favorito, porque ele focou mais, depois de tudo isso que aconteceu em Gorman, foi refletindo no Império, refletindo na Holonet, não tanto na Holonet, porque a Holonet como eu posso dizer, ela é controlada pelo Império. Então o Império mostra na Holonet aquilo que eles querem. Então eles manipulam todas as informações para chegar no povo da galáxia, que o quê? Que Gorman era um grupo de rebeldes que destruiu o Império, que estava tentando destruir o Império e tudo mais. E acabou que o Império acabou saindo como um mocinho ao olhar da galáxia, que era o que eles estavam esperando mesmo, o que eles estavam querendo fazer. E a gente viu que também isso acabou chegando no Senado, obviamente, por os poucos que não foram comprados, né? A Mon Mothma, temos a Mon Mothma, que é a principal, o Bail Organa também, que teve o request, né, galera, que a gente viu. Eu achei interessante, o ator é muito bom, já que o ator antigo ele não podia, né, por agenda e tudo mais. O novo ator também, que foi escalado, muito bom, muito competente também, gostei demais. E tinham outros senadores, até depois do discurso da Mon Mothma, fizeram acenando para ela. Então, a gente sabe que tem rebeldes lá, a gente sabe que tem a galera que segue esse mesmo pensamento da Mon Mothma dos rebeldes, só que eles não podem se mostrar porque o Império vai caçar eles, basicamente. Tanto é o que aconteceu com a Mon Mothma. A gente viu que ela não podia confiar em mais ninguém. Teve o Luthen, tava lá o Luthen e todo mundo lá, o pessoal que trabalha pro Luthen realmente tentando levar ela para um lugar seguro, e tinha o pessoal da equipe do Bail Organa, que ele não conhecia ninguém basicamente, e que tinha um infiltrado do BSI dentro desse trio. E incrível como o Império também tem uma teia de informações muito grande, porque eles sabem praticamente de tudo, galera. O Luthen é aquela pessoa que consegue, eu acho, mais esconder coisas do Império. Eu acho que ele é a pessoa mais, assim, que conseguiu realmente esconder as coisas, porque tanto o Bail Organa quanto outros grupos fazem tudo certo, só que ainda solta alguma coisa, alguma informação pro Império. Ele, o Luthen, galera, ele faz tudo tão certinho que não sai nada. Ninguém conhece ele ainda, ninguém sabe quem ele é de verdade. Ele tem lá aquela fachada dele. Provavelmente no último arco isso vai cair por terra, o que eu tô falando, porque aconteceram já algumas cenas no trailer que a gente descobriu algumas coisas que pode acontecer, não vou falar aqui.
Mas a gente sabe que isso talvez não funcione no último arco, só que até agora estava funcionando. Então, ele sabia que tinha algo de errado com o grupo do Bail Organa, e ele chamou o Cassian para tentar levar a Mon Mothma para um lugar seguro. Eu fiquei até com medo, galera, porque quando falaram do discurso da Mon Mothma, eu falei, será que vão descanonizar o discurso dela de Rebels? Porque aquele discurso de Rebels também, galera, Mon Mothma é aquela personagem que sabe fazer discurso. O de Rebels foi sensacional, eu tava com medo de descanonizarem, né, o discurso, só que não. Ela fez um discurso ainda mais forte nesse episódio, no episódio 9, um episódio que é no universo Star Wars, só que ainda assim é muito atual na nossa realidade também. Ela fala que a morte da verdade é a grande vitória do mal, né? Que querendo ou não, é o que a gente está passando também nos dias atuais. E é um discurso super forte, super atual. E claro que depois disso, todo mundo chamou ela de traidora, porque estava todo mundo comprado. Está totalmente corrompido o Senado do Império. O Senado Imperial está totalmente corrompido pelo Palpatine. Então, ela teve que fugir de lá, graças a Deus, a gente sabe que ia dar tudo certo, né? E ela acabou saindo junto com o Cassian e falou até do Esquadrão Dourado, que é o Esquadrão Dourado que aparece em Rebels. Então, e conectaram, galera, simplesmente certinho. Tudo que eles falaram realmente aconteceu em Rebels, então é uma continuação direta de Rebels, né? Rebels é a continuação direta, na verdade, de Andor. Então, eu gosto muito que o Tony Gilroy, todos os escritores, diretores, todos que eles fazem para tentar manter tudo certinho na ordem cronológica. Tanto é que, assim, o Dave Filoni, eu gosto muito das coisas que o Dave Filoni faz, eu gostei muito de Ahsoka, gostei muito das séries que ele faz, só que, querendo ou não, ele acaba descanonizando muitas coisas. Tanto é naquelas séries de Tales of Empire, Tales of the Jedi, Tales of the Underworld agora, ele muda muita coisa, ele acaba passando por cima de muita coisa. Isso eu acabo não gostando muito. E ele gosta muito de fanservice também, não que eu não goste, eu adoro fanservice também. Só que de um jeito bem feito. E aqui não tem fanservice, aqui é tudo dentro da série mesmo, tudo que a própria série cria. Então eu adoro simplesmente esse formato de escrita do Tony Gilroy. Uma coisa, galera, também que eu acabei de esquecendo de falar, outra coisa super forte também do episódio 8, foi aquela parte final, que eles tentam pedir ajuda no rádio, né, os rebeldes aqui sobraram, basicamente, tentando pedir ajuda, só que ninguém vinha, porque não tinha ninguém pra vir. Então é também outra coisa super forte. E uma coisa mais forte ainda, foi o final do 9º episódio, que a Bix, ela não morreu, eu achava com certeza que ela ia morrer. Eu achei muito inteligente essa forma que eles fizeram pra dar uma diferenciada realmente. Ah, todo mundo morrer? Também não, né? Ela acabou indo embora, galera. Eu não tava esperando por isso. E ela achou que isso ia acabar atrapalhando o andamento dos dois na rebelião. Porque no momento, o que estava em que o foco deles no momento era vencer o Império. Eles tinham que vencer. E eles juntos iam acabar dificultando isso, ia acabar atrapalhando. Então ela decidiu ir embora e se encontrar com ele quando tudo isso acabar. E o mais triste de tudo é saber que isso não aconteceu, porque obviamente quem viu Rogue One sabe que o Cassian morreu e a Bix, né, galera? Não sabemos para onde ela foi, não foi falado, não sei se vão falar no último arco. Não sei se vai ter um prólogo, né? Deu um prólogo ou epílogo? Eu sempre confundo isso. O que vem depois, né? No finalzinho, se vai mostrar ela, o que ela sentiu depois que ela soube que o Cassian morreu. Mas, querendo ou não, isso é muito triste, porque a gente sabe que ele não vai voltar pra ela. Então, tudo nessa série, tudo em Rogue One, todo esse arco criado, é tudo muito pesado, é tudo muito triste, porque venceram o Império, mas à custa de quê também, né? Muitas perdas de vidas, muita gente acabou morrendo, mas, galera, temos mais um arco ainda, temos mais 3 episódios, tem coisa pra caramba pra acontecer ainda, quase 1 hora de episódio por episódio, então assim, tem muita coisa pra acontecer ainda, e já me destruiu nesse último arco, não quero nem ver o último, galera, não quero ver o último, na verdade, porque eu tô destruído já nesse, e agora comenta aí, o que vocês acharam desses 3 episódios, episódios 7, 8 e 9 de Andor. Eu já vou falar que eu achei simplesmente sensacional, os meus favoritos. E deixa Andor como a melhor coisa que Star Wars já fez, uma das melhores coisas que Star Wars já fez. Então comenta aí, deixa o seu like e nos vemos na análise do último arco da temporada, do último arco da série, porque depois disso a série acaba. Então, muito obrigado quem assistiu até agora.
Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou e fui! Tchau, pessoal!